Bom, hoje é dia de se confessar aqui com o Papa. Estamos chegando aqui, ó. Será que ele vai me redimir? Vamos ver, Papa. Aqui, ó. A igreja aqui é só caixinha, hein? A oferta. Tem a capelinha aqui. Ó, o Papa morreu faz século X, porra. Ela tá dando oferta pra ele. É foda, hein? Aí. E o povo morrendo na rua. Como é que faz? Bom, saí daqui do Vaticano. Fiz a confissão com o padre, tá? Ele me, como é que se diz, me perdoou. Mas ele questionou a camiseta. Eu falei ao Papa, o seguinte, tá desatualizado, o mundo hoje tá assim. Ele falou, ok, prego, vá com Deus. Só estou falando uma realidade da vida, certo? Tudo que é demais, o fanatismo, corrompe as pessoas, acaba com as pessoas. E quem não tem a cabeça boa, entra de cabeça na religião e no fanatismo e deixa todo o seu salário para esse império milionário aqui, ó. Pay attention. Esse vídeo do Fogaça, do chefe reconhecido brasileiro, que apresenta o MasterChef também, ele causou muita polêmica nesse final de semana. Muita gente fez vídeo indignado com essas falas do Fogaça, né, que foi visitar o Vaticano, foi visitar igrejas, e teceu alguns comentários desrespeitosos ali sobre a religião. E muita gente ficou horrorizada, né, ficou escandalizada com isso. Antes de começarmos a comentar esses vídeos do Fogaça aqui, a repercussão que deu, se você for novo do canal, aproveite e se inscreva já, e também já dê a sua curtida se você chegou agora nesse vídeo. Eu quero também aproveitar para contar uma história para vocês. Acho que muitos de vocês sabem que alguns anos atrás, aí, 5, 6 anos atrás, eu escrevia sobre turismo, escrevi guias de viagem, escrevi um guia de viagem para Roma, inclusive. E para escrever esse guia de Roma, eu passei ao todo lá 2 meses em diferentes viagens, indo para Roma e visitando igrejas, visitando todo tipo de monumentos que você pode imaginar lá. E numa dessas visitas, a gente foi visitar as catacumbas do Vaticano. Não sei se vocês sabem, mas a Basílica de São Pedro, ela foi construída em cima do que se supõe ser, do que a tradição diz ser o túmulo de São Pedro, o túmulo do Pedro o Apóstolo. Então ele foi crucificado em Roma e o que se diz é que os restos mortais dele jazem embaixo da Basílica. Então fui fazer uma visita que era para visitar as catacumbas lá. E uma das coisas que você percebe, logo de cara, é que mesmo depois da morte, e isso você observa também, mesmo em cemitérios no Brasil também, você pode observar isso, que nem a morte apaga as divisões de classe entre as pessoas. Porque quando você visita as catacumbas, os túmulos, né, os sepulcros mais suntuosos ficavam mais próximos da suposta tumba de Pedro. Então quem era mais rico, quem tinha mais dinheiro, conseguia ser enterrado mais perto do santo. E como eu disse, você observa também em cemitérios normais isso, né? Os mais ricos têm mausoléus imensos, monumentais, enquanto os mais pobres têm uma cova ali com uma plaquinha só com o nome e acabou, né? E depois que você entra nessa catacumba, aí você anda por uns bons 20 minutos ali até chegar no suposto local onde está enterrado São Pedro. E a gente estava lá com uma guia turística, né, falando em inglês, e ela contou a história da tradição, e eu perguntei, né, mas como vocês sabem de fato que é São Pedro ali? Como vocês sabem que aqueles ossos, que você vê uns ossinhos ali pelo buraquinho ali, tem um buraquinho, um vidro, você pode observar os ossos lá dentro. Como é que vocês sabem que esses ossos aí são de São Pedro mesmo, né, são de Pedro? E ela disse, né, que é uma tradição que remonta desde o século IV, e que depois construíram uma pequena igreja ali, foi construindo uma igreja em cima da outra, e até um ponto que construíram uma basílica gigantesca em cima daquilo ali. Mas eu falei assim, mas como vocês garantem que é isso, né? Tipo, é uma pergunta genuína, não era para desrespeitar a guia turística, não era para desrespeitar quem acredita, mas era para saber como é que eles garantem, né? Porque você pode ter construído uma cidade inteira, né, um país inteiro, no caso do Vaticano, em cima de algo que seja incorreto, né? E ela disse que era tradição, basicamente tradição. As pessoas acreditam naquilo ali e é aquilo que tem. Para muita gente, o simples fato de eu questionar aquilo ali, aquela tradição, o simples fato de eu pedir provas para aquilo, já é um desrespeito. Porque a fé é justamente isso. A fé é você acreditar sem precisar de provas. Ou mesmo com provas contrárias. Você acredita. O Santo Sudário, por exemplo. O Santo Sudário, né, que seria o manto que cobriu Jesus após a morte dele,
que envolveu ele no sepulcro dele. Hoje vocês têm quase certeza que aquilo ali é uma fraude, que aquilo ali foi feito durante o Renascimento. Alguns suspeitam até que quem fez isso foi o Da Vinci, mas mesmo assim, se estudar, está em Turim e é considerado como uma relíquia sagrada. E como eu disse, para muita gente questionar isso já é um desrespeito. No caso aqui que a gente vê do Fogaça, no final desse vídeo eu vou pôr um vídeo aqui no qual ele explica a situação. Ele diz que ele levou o pai dele para visitar esses locais. E para mim, pessoalmente, mesmo sendo ateu, mesmo não acreditando em santos, não acreditando em relíquias, não acreditando, sabe, nesses templos, para mim é desrespeitoso o que ele fez. Do mesmo modo que é desrespeitoso quando você tem cristãos no Brasil, evangélicos, católicos, que são islamofóbicos, por exemplo, ou que tiram sarro, ou ofendem quem pratica umbanda, ou pratica outro tipo de religião. Eu, pessoalmente, penso que se você tem que respeitar os templos cristãos, os templos evangélicos, os templos católicos, você também tem que respeitar os templos judaicos, os templos islâmicos, os templos budistas ou de qualquer outra religião que for. Tolerância religiosa é isso. Tolerância religiosa não é apenas em relação à sua religião, não. Em relação à religião dos outros também. E muita gente que eu vi escandalizada com esse vídeo do Fogaça é islamofóbica, por exemplo. Inclusive o vídeo que mais teve visualizações, que é um do Nando Moura falando sobre isso aqui, o Nando Moura é um islamofóbico. O primeiro vídeo que eu assisti dele na vida, que foi uns 2, 3 anos atrás, o primeiro vídeo que eu vi dele era um vídeo islamofóbico. Então não adianta você exigir respeito para sua religião e você não respeitar os outros. Inclusive nesse vídeo do Nando ele chama o Fogaça de hipócrita. E hipócrita é ele. Porque o Fogaça, não acreditando naquilo, se ele não respeitar aquilo e chegar lá e desrespeitar aquilo, ele não está sendo hipócrita, ele está sendo coerente com aquilo que ele pensa. Se você acha que religião é uma besteira, e por qualquer razão que seja, você vai lá e tira um sarro da religião, você não é hipócrita. Você pode ser desrespeitoso, mas você não é hipócrita. Hipócrita é quem diz que respeita a religião e na prática cotidiana não respeita. Isso tem tudo a ver com o vídeo que eu fiz alguns dias atrás sobre a marcha para Jesus. Aquilo ali é hipocrisia. É você ter pessoas numa marcha para Jesus e você ter o Bolsonaro fazendo sinal de arminha. Isso é hipocrisia. Hipocrisia é alguém pedir tolerância religiosa e não respeitar a religião dos outros, não respeitar a crença dos demais. Isso é hipocrisia. Inclusive, a hipocrisia também é uma forma de desrespeito à própria religião dessa pessoa. Quando você lê os evangelhos, você observa que Jesus utiliza muito o termo hipócrita para se referir aos fariseus e aos saduceus, que eram os líderes religiosos da época do judaísmo daquele período. E é interessante que a gente pensar na origem do termo hipócrita, porque no grego clássico, no grego ateniense, hipócrita não tinha sentido de mentiroso, não tinha sentido de dissimulado. Os hipócritas eram os atores. O termo hipocrites é para ator, ou para orador também, para alguém que fala em público. Então esse termo não tinha esse sentido original. Só que quando você pensa no ator em alguém que finge alguma coisa, o ator é aquele que finge ter sentimentos que não tem, o que finge estar com raiva quando não está, é o que finge estar chorando quando não está. Então seria um fingidor, né? E você tem até o poema muito famoso do Fernando Pessoa, que é Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. O termo hipócrita, no sentido de fingimento, só começa a aparecer nos evangelhos. É o primeiro momento na evolução dessa palavra, esse termo, hipocrites. A primeira aparição nesse sentido negativo, de uma acusação de alguém, é nos evangelhos, curiosamente. Então quando Jesus critica os sacerdotes por sua hipocrisia, por praticar a religião apenas externamente, ele fala desse fingimento. De pessoas que fingem ser decentes, que fingem cumprir a lei, que fingem respeitar os dogmas do judaísmo. E é exatamente isso que se observa hoje. Hoje os mais hipócritas em relação ao cristianismo, os mais hipócritas são aqueles que batem no peito, que se dizem os justos, e no final das contas são os que menos cumprem os preceitos da religião que eles dizem seguir. Os mesmos que estão acusando agora o Fogaça de ser desrespeitoso, de ser um hipócrita, são os mais hipócritas de todos. Inclusive, esse é um trecho bíblico também, uma frase de Jesus, né, em Mateus 7, versículos de 3 a 5, que diz o seguinte: "E por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? E como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o cisco do olho do teu irmão." É exatamente isso que você vê nos cristãos brasileiros hoje. Eles veem o cisco no olho dos outros, eles apontam os erros dos outros, ou o que eles pensam ser o erro dos outros, o pecado dos outros, e eles são incapazes de ver a trave no olho deles, de ver a própria hipocrisia daquilo que eles são. Amaldiçoam os outros para o inferno, mas eles lá já estão ardendo no fogo do inferno. A vida deles é um inferno já. E mais do que isso, querem transformar a vida dos outros no inferno também. E repito aqui também,
os que mais exigem respeito por suas religiões são aqueles que mais desrespeitam a religião dos outros. São as pessoas que são incapazes de olhar os fiéis de outra religião e respeitá-los, tratá-los como pessoas decentes também. Esses mesmos cristãos que não querem ser generalizados, que não querem ser postos no balaio da hipocrisia, que é muito fácil pô-los lá porque eles são hipócritas de fato, são os mesmos que apontam o dedo para os outros, apontam para os muçulmanos, por exemplo, e dizem que todos são terroristas. Querem generalizar os outros. Ou apontam para o candomblé ou para a umbanda e dizem que são todos satanistas, ou que são todos adoradores do diabo. Inclusive, até o próprio Nando Moura também, além de ser islamofóbico, tem um vídeo no qual ele diz que dá um chute no peito de um ateu. Faça um favor para a humanidade. Sempre que um ateu vier lhe pedir tolerância, paciência, amor de Cristo, você se lembre dos 100 milhões de mortos e responda a este cara com uma voadora na cara. Ou seja, ele quer que respeitem a religião dele, as crenças dele, mas ele não é capaz de respeitar a descrença dos outros também. Você não pode exigir que respeitem as suas crenças se você é incapaz de aceitar o que os outros pensam e o que os outros acreditam ou não acreditam. Você não pode se escandalizar com desrespeito às suas crenças se você é incapaz de respeitar os demais. É simples assim. É bem simples. Porque isso é hipocrisia. E outra coisa que eu vi também é que algumas pessoas propondo agora que os cristãos boicotem os restaurantes do Fogaça. Bem, quem se sentir ofendido tem todo o direito de fazer isso também, de boicotar o Fogaça, mas eu acho que quem é minimamente esclarecido na vida, quem tem um pouquinho de bom senso na vida, quem não é um fundamentalista religioso, quem não é um fanático religioso, sabe separar muito bem as coisas. Você pode ser católico, ter achado que é desrespeitoso o que ele fez, e mesmo assim você ir lá e almoçar no restaurante do Fogaça sem nenhum problema. Esse tipo de comportamento fanático é um sinônimo de ser bitolado, de você ver o mundo em preto e branco, de não saber separar as coisas. É o tipo de idiota que não vai no restaurante sírio-libanês porque o chefe é muçulmano, por exemplo. Porque a comida é halal. Ou seja, propor esse tipo de boicote pro Fogaça só vai ter apelo entre os fanáticos. E eu suponho aqui, vendo pela resposta do Fogaça, que acho que ele não quer fanático no restaurante dele. Não faz muita questão disso não. E essa capacidade de distinguir entre o que é a esfera religiosa, a esfera civil, a esfera laica, isso é um legado do iluminismo. Felizmente, num período da história ocidental, aí você teve uma cisão entre essas duas esferas, entre esses dois horizontes aqui. Aquilo que é da crença, aquilo que é do dogma, aquilo que é da religiosidade, da espiritualidade, aquilo que é do mundo civil, de liberdades individuais, de liberdade de crença. Felizmente, que haja uma separação entre Estado e Igreja, por exemplo. Que a gente não viva numa teocracia, na qual o líder político também é o líder religioso. Como é o Vaticano hoje, né? O líder político no Vaticano é o Papa, que é um líder religioso também. E só por curiosidade aqui, na Itália, 83% dos italianos dizem ser católicos. É um percentual alto, bem maior do que o brasileiro. E nesse momento agora eles têm um governo que fechou os portos do país para barcos que estão salvando refugiados que estão à deriva no Mediterrâneo. Você tem pessoas que estão fugindo de guerras, de conflitos na África, no Oriente Médio, e que estão à deriva no mar. E você tem barcos de organizações humanitárias que estão resgatando essas pessoas. E a Itália fechou os portos para esses refugiados. Na semana passada, a capitã de um barco decidiu romper esse bloqueio, decidiu romper essa ordem do governo italiano para ir para o porto, porque a situação já estava calamitosa no barco entre os refugiados. Já estavam passando fome, já estavam passando necessidade. E ela resolveu violar essa ordem de um governo de um país com 83% de católicos, de cristãos, e que estão deixando pessoas morrerem no mar nas suas costas. E quando ela desembarcou no porto, por um lado você tinha pessoas que estavam aplaudindo a decisão dela, a coragem dela de atracar ali, e por outro lado você tinha pessoas que estavam insultando a capitã, desejando que ela fosse estuprada. Estamos falando de católicos aí, estamos falando de cristãos, de hipócritas, que dizem seguir uma religião que seria de amor, de tolerância, de respeito ao outro, de acolher o outro em necessidade, de acolher os mais pobres. E esses mesmos católicos, esses mesmos cristãos, para eles é tudo bem se pessoas morrerem na praia, na frente deles. Isso é desrespeito, isso é hipocrisia. É achar que a vida do outro não vale nada porque ele não pertence ao seu país ou porque ele não pertence à sua religião. Eu falei do legado do iluminismo aqui, como isso foi importante para essa divisão entre a esfera espiritual e política, e é justamente essa divisão que esses conservadores atuais no Brasil, esses neoconservadores, esses extremistas de direita, querem abolir também. Eles querem abolir essa distância entre o que é espiritual e aquilo que é político. E quando você vê a bancada evangélica, por exemplo, que é uma das maiores bancadas dentro do Congresso, você percebe que isso está a um passo de acontecer. Como somos um país cristão, Deus acima
de tudo, essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Que esse vídeo vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. A lei deve existir para defender as maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. Você tem o Bolsonaro dizendo que essa historinha de Estado laico aí é uma besteira, que na verdade é um Estado cristão. Então você pega essas pessoas, esses fanáticos, esses fundamentalistas, esses hipócritas cristãos, que querem agora transformar o Brasil num evangelistão, com uma mentalidade tribal, na qual apenas eles terão direitos, na qual apenas eles serão respeitados, e todos os demais têm de se curvar a isso. Se o Fogaça pode ir numa igreja no Vaticano e criticar essa igreja, criticar essa religião, criticar o catolicismo, é justamente porque em um momento da história isso foi possível, essa ruptura. Porque antes, se ele fizesse isso, ele ia parar numa sala de tortura da Inquisição. Então, para resumir aqui, os hipócritas de verdade são aqueles que não seguem a religião que dizem seguir, apenas da boca para fora. Bondosos e caridosos, que amam o próximo, que dão outra face, apenas da boca para fora. E às vezes nem da boca para fora também. Tem cristãos que nem acham que tem que seguir essas regras, que nem acham que tem que amar o próximo, só tem que amar aquele que é parecido com eles. Então isso é hipocrisia, e isso é desrespeito também à religião deles. E de fato, para mim, a fala do Fogaça foi desrespeitosa, foi desnecessária, mas felizmente a gente vive num mundo no qual ele pode fazer isso. O pior seria um mundo no qual ele não pudesse fazer isso, que saísse lá do Vaticano para os calabouços da Inquisição. Aí sim seria um mundo complicado. Felizmente a gente vive num mundo no qual ele pode fazer essas coisas. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas falas do Fogaça, o que você sentiu ouvindo isso. E quero retornar também ao tema da hipocrisia dessas pessoas, né? Que elas observam tanto o erro dos outros, tanto o pecado dos outros, e são incapazes de olhar para si próprias e ver o monstro que elas são. Porque são monstros, a gente está falando de monstros aqui. E no final desse vídeo eu vou deixar também a explicação do Fogaça. Quero saber o que vocês pensam, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. Fala aí, pessoal, é o seguinte, para quem não sabe, eu tô aqui em Roma, eu vim a trabalho, cozinhar, e hoje eu fui no Vaticano, eu e meu pai, e para quem não sabe também, vem freiras, padres do mundo todo. E quando nós saímos, tinham essas duas freiras brasileiras que vieram falar comigo pelo programa, que assistem aqui, que gostam muito, e aí conversamos um pouco, ela tirou uma foto, eu tirei uma foto, e depois eu pus no Instagram. Eu tô vendo muita gente me acusar e falando um monte de coisa errada. Eu não sou uma pessoa racista, não sou preconceituoso, porque inclusive eu moro na Avenida Paulista e eu vi gente falando de doença, falando da doença das pessoas. Ser gay é doente? Eu acho que não, né? Ali ficam 5 milhões, 10 milhões de pessoas na Paulista, preto, branco, azul, padre, freira, o que seja, adolescente que são gays. E eu respeito, nunca desrespeitei ninguém. E pessoas falando da minha filha, da Olivia, que não tem nada a ver, ela tem uma alteração genética, ela tem uma doença, ela não consegue falar, não consegue andar, não consegue ter... Então, a Olivia, ela não anda, não fala e não consegue fazer escolhas. Ela é tratada com muito amor e carinho. Tem pessoas citando o nome da Olivia ali, que eu li alguns comentários e não tem nada a ver, tá? Eu não sou uma pessoa preconceituosa, eu tenho amigos gays, amigas gays, e falaram de desrespeito, que eu sou desrespeitoso. Desrespeito para mim são pessoas desonestas, pessoas que matam, que roubam, que são mentirosas, e graças a Deus eu não faço parte disso. Eu tenho valores, tenho educação, sou trabalhador, enfim, isso não vem ao caso, beleza? Então é o seguinte, para o bem comum, né, porque agora é tudo Instagram, a vida é em torno disso, eu vou tirar o post, né, para as pessoas ficarem ofendidas, porque essa não foi minha intenção, tá? Eu sou uma pessoa do bem, verdadeira, autêntica e real, tá? Independente do que pensem de mim, tem muito comédia aí que fala,